Bom dia, NF Loucos, começando mais um episódio desse podcast que está na sua segunda edição. Hoje contando com a presença da Laura aqui. Uma salva de palmas para a Laura que acordou cedo para estar aqui com a gente, prestigiando esse momento. E nesse primeiro episódio, recebendo ela, a presida, a mulher que manda e governa esse esporte que tanto amamos. Cris, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, com a gente no set. Mais uma salva de palmas, por favor. Que honra receber você aqui. Poxa. Já te agradeci quando você chegou. Primeiro episódio nosso. Na verdade, teve o episódio piloto na quarta-feira com o Matheus e com o Thiago. Quem não acompanhou já está no nosso Instagram, já está no nosso YouTube. Hoje a gente recebe a Cris aqui para falar sobre esse esporte. Quem mais entende, né, hoje? Quem está à frente de tudo. Poxa, agradeço demais. Assim, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, com esse projeto super bacana, super recém-criado, mas que já está sendo um sucesso, né? Então, calhou de estar aqui em Curitiba hoje, vir falar com vocês. Então, sempre um prazer estar aqui falando um pouquinho do nosso futebol americano, do flag brasileiro. Então, é sempre um prazer enorme. Agradeço o convite aí também de vocês estarem aqui nesse domingo chuvoso, super cedinho, para a gente conversar um pouco. Imagina, nós que agradecemos. Laura... E aí, Cris, conta pra gente como que tá sendo essa experiência, né, de estar levando o nome aí do futebol americano no Brasil. Bom, a experiência, assim, é muito bacana, né, porque a gente sabe que NFL já é um sucesso, todo mundo acompanha, todo mundo assiste, sabe esse fenômeno que é a quantidade de fãs que tem da NFL no Brasil, né, não é à toa que já estão no segundo ano de jogo aqui no Brasil, em São Paulo e tal. Só que nós temos a modalidade aqui também, que ainda não é tão conhecida, não é tão divulgada, mas já tem apaixonadíssimos, né, por todo o Brasil. Então, vocês aqui em Curitiba conhecem, né, o Curitiba Crocodiles, inclusive patrocina o time. Então, assim, a gente tem essa missão de tornar o futebol americano um pouco mais conhecido aqui para os brasileiros, né, não para mostrar. Acho que tudo isso, né, que além da Liga Americana, que eles são os nossos primos bilionários, gigantes, né, gigantescos, mas assim, mostrar que aqui existe no Brasil também, que ainda é esporte amador, que nós estamos batalhando aí para conseguir tanto apoio, patrocínios, e eu acho que é essa a missão, né, de mostrar que tem também o futebol americano aqui no Brasil, com tanta qualidade quanto, dos atletas, né, assim, muito dedicados, abdicados, para que realmente fazer acontecer. E a gente, como confederação, também não é diferente, né, aquela luta diária, assim como vocês acompanham, né, o time aqui, da cidade, assim, é a luta também em todo o Brasil, né? Ainda mais aqui no país, assim, Brasil, um país gigantesco, né? Que tem muitas particularidades, dificuldades, e, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que tem toda essa dificuldade de logística, mas é isso, estamos, assim, na luta e acho que crescendo cada vez mais também. Com certeza. A gente tem muito assunto aqui hoje, a gente vai falar sobre futebol americano, a gente vai falar sobre flag, a gente vai falar sobre Olimpíadas, chegada de NFL. Mas antes você tocou no assunto desse esporte, né, da paixão pelo futebol americano, e eu, pela pesquisa rápida, descobri que essa paixão, na verdade, era do futebol com a bola redonda pelo Corinthians, até que um dia um tweet mudou tudo isso daí, né? É isso. Como foi essa história? Recebeu? Todo mundo pergunta. Como eu, assim, japonesa, tipo, né, meu porte físico super pequena comparado com os gigantes do futebol americano, mas assim, foi por uma coincidência realmente de outra paixão, né, da bola redonda. Então, assim, sou corintiana roxa, fanática daquelas platônicas. Não que ia para estádio e tal, mas assim, tinha revista, recorte, tudo que saía de Corinthians eu tinha. E lá na época de 2011, quando teve aquele primeiro boom do Twitter, todo mundo começou a usar os perfis dos times, começou a interagir com os fãs através do Twitter. Teve um dia, eu tava no escritório, aí eles mandaram um tweet: salve fiel, quem tá online aí, dá um bom dia. Aí eu e mais trocentas mil pessoas respondemos o tweet. E aí eles responderam o meu. Aí no dia foi assim, falei, gente, o Corinthians respondeu um tweet meu, tal. Aí depois, né, eu fui entrar, tipo, qual que era a bio? Aí era Corinthians FA, achava que era pra fãs de Corinthians. Fã-clube. Exatamente. Aí quando eu entrei na bio, tava Corinthians, o time de futebol americano do clube. Aí eu falei, gente, não acredito, né? Que era, mas assim, aquela coisa de corintiano, tudo que pode ser futebol de botão, mas que você vai atrás e tal. Comecei a seguir, comecei a acompanhar, fui assistir um jogo, não entendia nada. Então, mas eu falei, poxa, que bacana, tipo, mas era mais acessível do que ir pro estádio e tal. Comecei a acompanhar. Depois de um tempo, o pessoal do Corinthians, Steamrollers, que é o time de futebol americano do Corinthians, precisava de alguém para ajudar na parte administrativa, operacional, que é a minha área.
Então eu comecei a trabalhar com eles, assim, né, voluntariamente e tal. E aí foi aí que eu descobri, tipo, falei, caramba, como que pessoas assim, tipo, sabe, que não recebem dinheiro, não recebem pra jogar, não recebem pra trabalhar ali, estão aqui nesse esporte. Aí conheci vários atletas e histórias incríveis, assim, tipo, de superação, porque os atletas, né, até então, quase a grande maioria dos atletas não recebe para jogar, tem que comprar o seu próprio equipamento, Sim. né, tipo, se esforçar para tudo. Eu falei, caramba, né, como é que é isso, né? Então, comecei a me apaixonar por esse esporte, pelos atletas e ver as dificuldades. Aí, um pouco depois, o presidente, até então, do Corinthians, assumiu a Federação Paulista, então eu tive nessa vivência, tipo, do time, depois da federação de um estado, né, consegui com ele, tipo, ajudar toda a parte de estruturação da Federação Paulista, e aí nisso, depois de um tempo, que o pessoal da CBFA, da Confederação, viu que eu estava fazendo um trabalho bacana em São Paulo e me chamou para vir para a Confederação, né? Aí daí, para depois se tornar presidente, é uma outra longa história. São 15 anos já, né? Pelo que eu percebi, são 15 anos já trabalhando com isso. Eu tenho uma história com o Adam, presidente do Croco hoje, que na faculdade, em 2009, eu fazia faculdade de Educação Física e teve uma apresentação de futebol americano e ele levou as bolas lá e deixou o pessoal arremessar. E daí ele estava começando esse projeto, eles ainda treinavam em um parque de Curitiba, que era o Parque Barigui. E realmente hoje, convivendo com ele, ele me conta um pouco dessa construção, de como foi a trajetória. E você tá há 14 anos, né? E agora a gente tem a eminência do esporte, que cresceu ali nos últimos anos quase 300%. Então, mais de 20 milhões de fãs hoje no Brasil. E agora a NFL está no seu segundo ano já anunciando mais uma partida que provavelmente possa acontecer no Rio de Janeiro agora. Inclusive, já foi confirmado no Rio de Janeiro, na verdade. E a gente vê o esporte crescendo muito, muito, muito. Como que você enxerga o esporte daqui para frente? Como que você vê, como que está sendo a aceitação do esporte hoje pelo brasileiro, que tinha, no início, muita resistência até para entender o jogo? Exato. Então, hoje, a NFL conseguiu abrir as portas do mercado para mais pessoas. Televisão na TV, indo para a Globo. Então, abriu a porta para mais pessoas acompanhar. Como que você vê isso? Não, isso é fantástico pra gente, porque assim, a gente sempre, né, percebia o aumento de procura na época da temporada, entre setembro e fevereiro, que é a época da NFL, o aumento da procura dos jovens, adultos, querendo saber onde tem um time, querendo fazer, de repente, tryout, querendo participar da seletiva, porque não é um esporte que a gente aprende na escola. É diferente do vôlei, do basquete, que na educação física você já tem um contato ali. Então, aí o próprio professor já vê quem tem, de repente, uma tendência, você pode, né, nos clubes. Então, tipo assim, não é um esporte que você aprende na escola. Então, é bem difícil, tipo assim, você recrutar atletas. Mas a gente percebia que os times, principalmente nessa época de temporada, quando eles lançam uma seletiva, um tryout, a procura era bem grande, porque a pessoa via na TV e falava, poxa, posso praticar na minha cidade, num time e tal. E aí agora, com isso, essa chegada maciça, né, da NFL aqui no Brasil, acho que nunca se falou tanto de futebol americano no Brasil. Agora ainda mais na TV aberta, né, que antes a gente tinha na Rede TV, mas o alcance não era tão grande quanto a Globo. Sim. Hoje em dia a gente acorda de manhã, às vezes tá na Ana Maria falando de NFL. Falando de NFL. Tá no Globo Esporte falando de NFL, no Fantástico. Então, assim, tá na programação, não é só as transmissões. Então, isso é muito, muito, muito bacana pra gente. Porque pessoas, assim, que a gente às vezes ia conversar no dia a dia, falava de futebol americano, não sabia o que era, não imaginava o que era. E agora é fácil você falar, pô, você viu ali, então tá acontecendo, né? E a gente, querendo ou não, tá colhendo esses frutos, né? Muita gente, às vezes, na época, poxa, mas na Globo, vai tirar da ESPN. Eu falei, não, gente, a ESPN é um público, a Globo é outro público. Se a gente quer massificar, a gente tem que estar na TV aberta. Tem que expandir. E tendo toda essa abertura, todo mundo querendo ou não, agora sabendo o que é, tal, é muito bacana. Então, as pessoas, quando a gente vai falar seja com um órgão público, seja, tipo, com empresas, agora eles já sabem o que é, estão vendo a proporção que está tomando, e é um caminho assim, né, a gente vem plantando desde lá de trás, assim, a passos de formiguinha, sabe, tipo assim, tudo que arde, todo aquele pessoal, até antes de eu chegar, né, começou a batalhar, e todo mundo falou que era mato mesmo, né, mato e barro, e agora a gente está começando, sabe, tipo, a caminhar a passos mais largos, sabe, então acho que toda essa exposição é muito legal, muito bacana, para que a gente consiga alavancar e amadurecer realmente nessa parte, né, porque a gente fala, né, tudo que foi construído foi muito importante e agora a gente está começando a colher um pouquinho dos frutos, né? Que é vindo um investimento, tendo oportunidades melhores para dar, tanto para os atletas, tanto para os times, né? Sim, a gente tem, os atletas normalmente eles
jogam, treinam e ainda tem uma vida ali acontecendo, trabalho para conseguir manter, para quem nem você falou, né, comprar os equipamentos, comprar tudo isso, então é realmente difícil. E eu vejo, eu tava dando uma olhada, a Flag agora, ela vai inclusive em 2028 para as Olimpíadas. Exato. Então agora começa o quê? Os atletas têm que viajar, têm que ficar tempo fora de casa, então precisa fomentar esse mercado, precisa trazer investimentos para que consiga manter esses atletas, né, tendo um bom rendimento. Com certeza. Como que a Confederação Brasileira hoje está trabalhando para fazer isso? Como que está organizando isso? Como que está indo atrás de patrocínios? Como que está acontecendo para vocês? Porque agora eu acredito que sai daquele esporte amador e vem para um esporte realmente profissional que exige total dedicação, né? Com certeza, com Como que certeza. vocês estão se preparando para isso? Isso daqui é muito legal você ter trocado nesse assunto, porque assim, o futebol americano, como você falou e a gente comentou, é caro, né? É um esporte caro. Para você comprar um capacete, uma ombreira, se dedicar ao esporte acaba sendo muito caro. E para quem vai começar, de repente, o esporte, acaba, vamos supor, você quer começar a jogar. Você já, de repente, tem que gastar uns 3, 4 mil reais para comprar o equipamento. É difícil, né? Tipo, você não sabe nem se você vai gostar realmente. E aí o Flag, ele chegou justamente assim para ajudar muito a parte dessa massificação. Por quê? Ele tem o mesmo objetivo que o futebol americano, que é marcar o touchdown, avançar o território, então tem toda aquela estratégia, mas não precisa dos equipamentos. Então é muito mais fácil pra gente, de repente, levar numa escola, pra gente levar vivências, entendeu? Então, tipo assim, pra ter uma primeira experiência, exatamente, com o esporte. Porque imagina você chegar numa escola com um capacete, falar, não, seu filho quer jogar futebol americano? Os pais já não vão querer não aceitar logo de cara. Mas o Flag, que é, poxa, sem contato, né? Tipo, só marcar o touchdown, mas tem uma fitinha ali na cintura. Já vejo como, de repente, um negócio mais legal, né? De repente, quero ter o contato com a bola oval, quero tal. E aí veio nessa onda, assim, o Flag também já existe há muito, muito tempo aqui no Brasil, em todos os países, mas agora, tanto com essa pegada do Olímpico, tanto a própria NFL querendo ver, tipo, poxa, como é que a gente consegue alcançar esse público que de repente vai ter esse preconceito, essa coisa tipo, poxa, será que é seguro para o meu filho? Como é que a gente massifica um esporte assim e continua mantendo a base de fãs e praticantes, sabe? Tipo assim, sem de repente comprometer aquela coisa tipo de lesão ou de alguma coisa assim que é para quem realmente quer e quer muito, né? Tem que se dedicar. Então o Flag veio com essa força muito grande e aí pra gente massificar realmente, acho que o país e todo mundo ter a bola oval vai ser, sabe, tipo assim, a saída para realmente a gente conseguir levar para o maior número de pessoas, para o maior número de escolas, de projetos sociais aqui no Brasil, porque o custo é baixíssimo, que é só a bola, e de repente a fitinha na cintura, não precisa ser, para começar, não precisa ser a flag profissional, pode pôr de repente um TNTzinho ali na cintura, nas escolas, eles colocam eles até a meia, o colete, sabe, tipo assim, só para tirar. E aí, né, tem toda essa parte de massificação que a gente consegue trabalhar no Flag. E agora, por ser olímpico, a gente está afiliado ao Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a gente está oficialmente fazendo parte do time Brasil. Então, a gente sai de ser uma confederação que antes só tinha, por exemplo, como receita a taxa de inscrição e a taxa de filiação dos atletas. Então, tipo assim, a gente sai de uma casa assim, de ter uns 400, 500 mil de faturamento anual, imagina, para uma confederação, para uma modalidade, pouquíssimo, não teria como não tinha como a gente fazer quase nada, sabe, tipo, não tinha como, tipo, era só meio que sobreviver e dar uma ajuda ou outra para os campeonatos, não dava para, sabe, e a gente sai de ter agora, pelo menos dentro do Comitê Olímpico, uma verba destinada para o Flag, que é 3,5 milhões. Então, isso muda todo o cenário. Muda todo o cenário, sabe, tipo assim, porque antes, tipo, né, até o próprio Matheus, que faz parte da seleção, até ano passado, todas as competições, todos os treinos, os atletas, além de ter que se preparar, né, de fazer academia, comer bem, tal, ele tinha que se preocupar também em como viajar. Sim. Sabe, tipo assim, então ele não tinha o pensamento só como que eu vou performar bem no campo. Ele tinha que ter a preocupação de, puxa, como é que eu vou guardar dinheiro? Porque ano passado, por exemplo, eles foram para a Finlândia. Então, tipo assim, ele tinha que pensar, puxa, Finlândia, eu vou gastar uns 7 mil reais, no mínimo, assim, de passagem e tal. Então, ele tinha que se preocupar em performar bem em campo e guardar dinheiro para viajar. Agora não, com esse ano, pela primeira vez já afiliados ao Comitê Olímpico, a gente teve uma viagem para o Panamá e aí foi tudo puxado. Matheus, quando a gente fechou com o Matheus, ele estava viajando para o Panamá.
Então, aí foi tudo puxado pelo Comitê Olímpico. Então, assim, a gente saiu de ser uma modalidade 100% amadora para ter esse apoio do Comitê Olímpico, para ter esse apoio, sabe, tipo, de esporte olímpico. E a gente viu como virou essa chavinha de um ano para o outro. Porque, assim, tem esse apoio do Comitê Olímpico, que é muito bacana, que todo mundo fala, caramba, né, 3,5 milhões, mas aplicado para uma seleção não é tanta coisa assim, Sim. mas, assim, é super diferencial, pelo menos, assim, os atletas ainda não estão ganhando para treinar, mas já não tiveram custo nenhum, sabe? Tipo, tiveram vários treinos em São Paulo, então eles tiveram como tá lá, num hotel bacana. A gente já chegou em ciclos passados dormir em alojamento, sabe? Depois só que dia pergunta pro Matheus, falei, como é que era antes, como sabe? É que era a gente no dormiu começo? aqui, tipo, a gente fez um treino aqui em Curitiba, a gente pediu para uma escola estadual. E aí uma escola, tipo assim, super abandonada, todo mundo trazendo colchão. E uma seleção brasileira, sabe? Tipo, Sim. porque, pô, a gente ia ficar no hotel, aí todo mundo ia ter que gastar mais ainda. Então já ficou em escola, tal. Agora, tipo, todo mundo viaja para São Paulo, tem um hotel bacana, sabe? A alimentação toda balanceada pelos nutricionistas. Viajamos para o Panamá com tudo pago, sabe? Pelo Comitê Olímpico. Então já deu uma ótima diferença. E aí, além de tudo, não só isso, assim que virou a chave, a gente já tava, várias empresas que a gente estava conversando e namorando para que eles apoiassem, né, a seleção, na hora que virou olímpico, eu falei assim, eu quero. E aí eles já fecharam, por exemplo, o ciclo olímpico, sabe? Porque eles falaram, não, eu quero ser a primeira empresa a apoiar o flag football nesse ciclo. Então a gente já percebeu, sabe, tipo, a virada de ser olímpico, então a gente tem que aproveitar ao máximo esses próximos 4 anos, não só pra gente, né, construir um legado, deixar uma coisa bacana, mas também crescer muito para que, de repente, a gente consiga continuar, não seja aquela modalidade que vá para uma Olimpíada e depois sai. Sabe? Tipo assim, pra gente é importantíssimo, de repente, estar em Los Angeles, depois dar continuidade lá na Austrália, e pra gente não perder, né? Porque a gente tá começando a andar a passos largos, temos toda essa parte do orçamento, né? De ser um esporte olímpico. Imagina, de repente, não vai estar em Austrália, e volta tudo pra trás, sabe? Então a gente tá muito, assim, focado em deixar um legado, claro, pensando, não sou, se tudo der errado, quando a gente tá construindo um legado e depois a gente ter que andar com as próprias pernas de novo, a gente tem coisas, né, construídas e tal, mas a gente quer também tentar ao máximo trabalhar nessa massificação para que realmente se torne um esporte conhecido não só aqui no Brasil, mas mundialmente. E aí nessa parte do mundialmente, a NFL também tem apoiado muito para difundir essas ligas de flag, todo esse trabalho com crianças também, mas a gente aqui no Brasil fazer a nossa parte, né? Fazer plantar a nossa sementinha também. E assim, Cris, a gente sabe que é uma estrutura muito grande para poder o atleta se desenvolver, para ele poder ter alta performance, né? Você não é só investimento em equipamento, você também tem investimento na questão psicológica, na questão nutricional. E como que você vê hoje essa organização aqui dos times no Brasil, né? Essa estrutura, os times já têm estrutura, como que eles estão se planejando, se organizando aí para os próximos anos em relação a esse tipo de estrutura também? Esse também é um ponto bem bacana, porque a gente sabe, né? Sendo um esporte 100% amador, às vezes é difícil ter condições de dar uma estrutura legal, assim, extra-campo, né? Tipo, um acompanhamento, seja psicológico, seja nutricional, então é bem difícil. Mas pouco a pouco os times também já estão percebendo essa necessidade, né? Então percebendo essa necessidade e trabalhando mesmo que atraindo voluntários nesse primeiro momento para que ajudem, sabe, desse suporte para os times e todos os times que conseguem trabalhar alguma coisa assim tem um diferencial e conseguem oferecer para os atletas melhores, né? Então a gente como seleção, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar aí que está dando esse suporte para os nossos atletas, tem acompanhado eles, sabe, tipo, quase que semanalmente, diariamente, assim mesmo de forma online, dando essa consultoria. E os times que têm feito isso também no seu dia a dia conseguem dar um diferencial muito grande. A gente percebe que é um senso de comunidade muito forte, sim, né? E eu sim. acho que é isso que acaba alavancando muito, assim. Sim, não, isso com certeza, e foi uma das coisas que realmente me fez apaixonar e falar, não, eu quero entrar e ajudar, sabe? Fazer a diferença nesse esporte. A gente sabe que cada pessoa faz a diferença,
sabe? Tipo, a pessoa, acho que às vezes acompanha um pouquinho o dia a dia do Croco. Sim, a gente Então, acompanha e são pessoas assim, que são, às vezes, a família de um jogador que tá ali ajudando na água, ajuda ali na lojinha, Ontem a gente viu isso acontecendo. Então é muito legal, porque assim, realmente o pessoal se abraça e fala, poxa, eu tô aqui, quero ajudar, então às vezes um pouquinho de tempo que você pode oferecer ali pra ajudar o time. Tipo, tem mães que levam, o pessoal do T-Rex ontem, tipo, a família levou, tipo, bandejas de torta, de bolo, porque, poxa, eles viajaram até aqui, né, pra Curitiba, então assim, poxa, tudo que cada um pode fazer um pouquinho, então é muito legal. Sabe, é muito legal esse senso de comunidade, de querer fazer, de repente oferecer alguma coisa, ou seu tempo, ou alguma coisa assim, sabe? É muito, muito bacana mesmo. A gente percebe isso, que é uma comunidade muito forte e que está extremamente empolgada com o que está acontecendo. Ontem, por exemplo, era basicamente um jogo de torcida única, porque as torcidas estavam juntos e você percebia nitidamente eles conversando entre eles até mesmo comemorando lances bonitos da partida. Independente da rivalidade que tinha em campo, e tinha essa questão de famílias estarem unidas, de foto de uma torcida com a outra, e o pessoal estava empolgado com o tamanho, a proporção que tomou, o tanto de torcida que tinha ali. A gente vê isso. E no NF Loucos, na semana passada, quando a gente lançou o projeto, a gente apresentou pro Croco, e a gente falou, a gente tem ideia de fazer esse projeto assim. E ele falou, vamos pra cima, a gente ajuda, a gente fornece o material, leva a comunidade toda. E no outro dia que a gente soltou os vídeos, todos os times, desde dos guardas do time do Paraná Clube, times de São Paulo entraram em contato com a gente, time de Recife, Rio Grande do Sul. E o pessoal, cara, que legal, traz pra cá, isso aqui vai fomentar, a gente vai apresentar pro pessoal. Então a gente percebe que existe uma união muito grande hoje para fazer esse esporte crescer. Era um esporte que até pouco tempo atrás ele era, não vou dizer de elite, mas era assim, quem tinha acesso à TV, paga a TV, exatamente, porque não tinha na TV aberta, né? E eu tava vendo que a Globo agora, ela vai fazer a transmissão, e a Globo, basicamente, ela pega o território nacional inteiro, então ela vai entrar na casa de todos os brasileiros. Você tocou num assunto ali muito legal, que existe uma resistência ainda da questão dos pais falar, não, mas é um jogo muito bruto, pode machucar meu filho, pode... E a Flag vem para isso. A Flag, para você ter uma ideia, o Matheus trouxe essa informação, que ela foi criada pelos soldados americanos, quando eles foram para a guerra, que eles não podiam se machucar jogando futebol americano, eles criaram a Flag para ser mais tranquilo. Então você acha que agora, assim, entrando na casa de todo brasileiro, passando essas informações, outros canais, como o NF Louco, como vários outros que estão aparecendo, explicando como funciona, você acha que, assim, a projeção vai acelerar de uma forma assim que o que acelerou nos últimos 10 anos que a gente comentou vai acontecer em quanto tempo você acha que para frente, assim, para todo mundo estar conhecendo o futebol americano mesmo? Nossa, eu acho que assim, vai ser muito mais rápido, sabe? Porque a gente tá chegando a vários espaços e agora com toda essa ênfase de rede social, sabe? Tipo, de tanto Instagram, TikTok, nossa, é muito bacana, tipo, isso eu acho que agora nesses próximos 5 anos a gente vai crescer demais. Sabe, que é justamente essa chegada aí do ciclo olímpico. E a gente espera também, por exemplo, estar em Los Angeles, né? A gente não sabe ainda se o Brasil vai estar em Los Angeles, mas o Flag estando lá, eu acho que vai ser um movimento muito parecido com o skate. Sabe, que o skate também sempre foi uma modalidade meio que discriminada. Que é aquela coisa, tipo, do atleta, tipo, não era considerado um atleta, sabe? Assim, era aquele esporte meio que marginalizado do pessoal nas ruas, muito street, assim, nada comparado, tipo, poxa, não era considerado um atleta. Né? Era um esporte tipo que o pessoal via na rua, pô, né? E aí depois, quando ele foi pra Tóquio, e todo mundo começou, ainda mais foi na época da pandemia, então todo mundo estava em casa assistindo jogos, todo mundo torcendo por Raíssa, para os atletas, aí foi aquela paixão nacional, todo mundo começou a valorizar o skate, abraçou o esporte. Quantas meninas não quiseram comprar skatezinho para começar, de repente, andar igual, né, a Fadinha, igual a Raíssa? Eu acho que o Flag tem total condições de virar também uma paixão, sabe, nacional. Dessa forma, sabe? Já aproveitando tudo que o pessoal, por exemplo, os pais acho que amam o NFL, assistem e de repente levar o teu filho pra jogar o flag, sabe? Tipo assim, de repente tem aquela parte de cheerleader também, daquela coisa de esporte americano, sabe? Então acho que nesses próximos 5 anos a gente tem tudo pra crescer e crescer muito, ainda mais aproveitando essas duas frentes, sabe? Tipo, tanto da NFL muito forte aqui no Brasil, tanto do flag football. O skate, ele teve uma mudança muito grande. Eu vendo skate, inclusive, salve pra galera do skate aí. Teve o tempo que tinha Ferrugem, Daniel Vieira, que já eram campeões mundiais. Já tinham levado 3, 4, 5 títulos mundiais e ainda tinha essa marginalização do esporte, né?
o que rompeu essa barreira, o que quebrou essa barreira, foi aparecer realmente grandes skatistas no cenário pop. Então, quando vem Luan, quando vem a Raíssa, eles acabam furando a bolha e todo mundo abraça a causa. E a gente tem no futebol americano agora, o Belfort, que agora acabou de fazer o primeiro, inclusive fez o primeiro touchdown dele agora há pouco tempo, né? Então, ele vai se tornar agora uma estrela do esporte lá fora. E talvez ele também ajude muito a criar essa paixão por torcer, por abraçar, porque o brasileiro é isso, ele abraça e ele vai pra cima e fala, agora é nosso. Tanto é que a gente tem um slogan da nossa campanha que é se o futebol é brasileiro. Então a gente abraça tanto o futebol da bola redonda quanto o futebol... A gente também tem o futebol de areia que a gente abraçou por muito tempo e agora o futebol americano e o brasileiro vai abraçar muito isso. Você acha que ele estando lá, ele agora virando ali uma celebridade entre os grandes jogadores, os grandes nomes, né? Tendo uma projeção de carreira muito grande, você acha que também vai ajudar muito o esporte? Com certeza, eu acho que assim, nós temos o Cairo Santos na NFL, mas ele é um kicker, então, tipo, acaba não tendo todo aquele glamour, vamos dizer assim, né? Tipo, de jogador, de status. Tivemos o Duzão no Miami Dolphins, que era um brasileiro que estava também, não jogava entre os titulares, mas fez parte do Dolphins. Mas se a gente consegue que o Davi esteja na NFL, que tenha todo esse glamour, e ele já vem de uma família que é muito famosa, né? Então não é uma pessoa que está surgindo agora, que vai já fazer... Né? Então ele já tem todo o histórico de família dele, né, que já vem, já é muito conhecido. Então ele já por si só, pelo nome, já faz bastante sucesso. Se ele de repente emplaca realmente na NFL, vai ser muito legal. E aí uma das coisas que a gente quer também, que vocês também estão colaborando muito com isso, é criar nossos ídolos daqui, né? Sim. Entendeu? Então assim, porque a gente quer, lógico, que o Davi faça muito sucesso lá e traga essa visibilidade pro Brasil, quem sabe lá na própria NFL. E o que a gente precisa muito também agora é começar a criar nossos ídolos daqui. Que o pessoal saiba das histórias dos nossos jogadores, né? Então vocês já estão começando isso já com o próprio Atos, com o próprio Matheus. A gente tem muitos atletas aí com histórias muito legais também, que podem se tornar os nossos próximos ídolos, né? Sim, com a comunidade do NF Loucos, o que a gente percebeu, né? Que surgiram vários perfis ali de vários atletas que realmente ele é top 1 no clube dele ou na liga que ele tá. E a gente estava comentando sobre isso ontem, porque as pessoas tratavam até pouco tempo antes, assim, como um esporte que basicamente, tipo, nesse dia, as pessoas falavam, futebol americano no Brasil, não. E daí quando você começa a pegar as pessoas, é realmente atletas que se dedicam, que têm uma trajetória grande, que têm um nome já no esporte, que é o Atos, que é o Matheus, que é vários outros atletas que apareceram, e as pessoas estão começando a entender que, não, realmente ele é um atleta, ele não é uma pessoa ali, um técnico de TI que no final de semana joga futebol americano. Não, ele é um atleta, ele vive daquilo. Então ontem a gente já viu que realmente eles estão se transformando em estrelas. Então o pessoal pedindo para tirar foto, o pessoal já chegando, mesmo uma pessoa que nunca teve contato, já chegando falando, você é o Atos, posso tirar uma foto com você? Então isso daí eu acho que vai começar a criar essa paixão. Sim. Porque a gente abraça pessoas, né? Então a gente abraça pessoas. Então eu acho que eles fazendo isso, se posicionando, virando inclusive influencers na internet, eles vão ajudar a contribuir muito com isso daí, né? Eu queria que você contasse, então, um pouquinho como que é essa questão das mulheres no futebol americano, né? Porque a gente vê muitos homens no jogo, como que funciona ali para o público feminino? Isso é uma ótima pergunta e é uma coisa que a gente vê essa crescente também. Acho que o esporte feminino também tem ganhado muita força, né? A gente sabe que é muito difícil. O esporte em si só já é difícil aqui no Brasil. A gente sabe que tem muito, muito espaço para o futebol da bola redonda, para as outras modalidades sempre, né, não é uma particularidade só nossa, né? Muitas modalidades também não tão conhecidas sofrem, né? Porque realmente não é um país que incentiva ou que sabe, tipo assim, como os Estados Unidos e outros lugares que desde escola, né, eles são incentivados a praticar o esporte, ganham bolsas por praticar esporte. Aqui não, né, que é muito difícil. Aqui normalmente o atleta tem que escolher se ele joga ou se ele estuda ou se ele tem uma carreira, então a gente sabe que é difícil. E o feminino mais ainda difícil, porque a gente, né, como meninas, a gente sabe que às vezes quando crianças quase a gente não é estimulada a praticar esporte. Né? Então, assim, muitas desistem de praticar esporte desde muito cedo. E então a gente, né, nós temos o futebol americano feminino, que é o equipado, as meninas jogam com helmet, shoulder.
assim, brutas, super, assim, brutas, assim, também fortíssimas em campo. E também temos o flag football feminino, né? Então a gente tem para todos os lados. Tipo, de repente eu gosto de um esporte mais físico, mais contato. Tem o futebol americano. E as meninas agora disputam, né, a final nacional, que é um time aqui de Curitiba, que é o Curitiba Silverhawks, contra o time de São Paulo, que é o Lusa Jaguars. Então, 2 times fortíssimos, daqui a pouco entra em campo. E também temos o flag. O flag, né, o feminino, a nossa seleção já foi 4ª melhor do mundo. Então, a gente sabe, assim, as meninas são brabíssimas também, sabe? Já tiveram muito caminho pela frente, já tiveram muito na história para trás. Então, já conseguiram o 4º lugar do mundo. Hoje, se a gente tivesse, assim, friamente pensando, tipo, quem tem mais chance para ir para as Olimpíadas ou de repente conseguir uma medalha hoje é a nossa seleção feminina, por conta de todo o histórico que elas têm, já desde 2012 que elas vêm batalhando. O masculino começou, assim, a história de mundiais começou em 21. Então, tipo assim, eles começaram quase, 8 anos depois, né? Então, assim, eles também estão muito fortes batalhando, mas assim, se a gente for pensar em histórico, em quem tem mais experiência hoje seria a feminina, sabe? Então, é uma potência aí que a gente tem. Nós estamos, né, com o feminino entre as 10 melhores seleções do mundo, né? Então, a gente tá nesse caminho aqui, tem bastante chance. E é isso, sabe? Tentar aproveitar também toda essa visibilidade do esporte feminino crescendo e mostrando forças aí para que, sabe, que as meninas também têm muita força e vêm para ficar. Cris, então agradecer mais uma vez a presença. Sei que sua agenda tá super corrida. Daqui a pouco tem mais um jogo que você vai ter que estar cobrindo lá. Imagino que depois tem viagem ainda. É verdade. Então imagina a loucura que tá. Não queremos tomar muito mais do seu tempo. Agradecer mais uma vez a sua presença. É muito importante pra gente receber você aqui no nosso 2º episódio. Então agradecer também a presença da Laura, Alex, nosso filmmaker e editor. Então é isso. Quer deixar uma palavra pro pessoal que acompanha o NF Loucos, o pessoal que acompanha esse esporte, essa comunidade tão grande? Deixar uma mensagem aí, o que você gostaria que eles soubessem e o que eles levassem dessa nossa conversa? Não, com certeza. Primeiro, agradeço demais vocês pelo espaço, por tudo que vocês têm feito aqui pelo esporte, pelo time do Croco, pelo Atos, que mais empresas e mais possibilidades comecem a acontecer em todo o Brasil. Acho que isso é uma sementinha que vem sendo plantada, e se cada time tiver um apoiador, tiver pessoas como vocês, assim, que abracem realmente o esporte, é muito legal. Então, agradeço demais o convite e todo o apoio que vocês têm dado aqui para o esporte em Curitiba. Agradeço pelo convite e deixo também o convite para todo mundo que estiver assistindo, que sigam as redes sociais da CBFA Oficial e do Brasil Onças, que são os perfis oficiais aqui do futebol americano no Brasil, e deixo o convite para vocês também acompanharem também não só o futebol americano aqui em Curitiba, mas que a gente se veja cada vez mais aqui nos próximos eventos e tudo mais. E como você falou, né, aquele evento que vocês fizeram ali do 1x1, tá todo mundo enlouquecido pelo Brasil. Tá todo mundo louco pelo Brasil. De repente, pensar em umas edições aí em outros estados, outros lugares. Já estamos Contem pensando. Conosco aí também para alavancar tudo isso que vocês têm fazendo. Que bom! Essa, com certeza, é a melhor notícia que a gente recebeu hoje, porque a gente tem, sim, ele tomou uma proporção muito grande, como eu falei, e a gente já tá saindo para São Paulo, para Rio de Janeiro. Então, atletas do Brasil inteiro, a gente vai chegar com esse evento que foi tão bem aceito, né? Não, e contem conosco. Por exemplo, Cris, tô indo para São Paulo. Me ajuda, porque aí a gente faz contato com os times de lá, entendeu? Para estar ali assistindo, para estar levando os atletas. Cris, ou pro Rio, porque a gente tem, querendo ou não, a gente tem a abrangência nacional, né? Então, tipo assim, Cris, tô indo para tal lugar. Já coloca em contato com vocês, com os times, e vamos embora. Com certeza. Vamos criar, porque a gente precisa, né? De produtos, de incentivo e de muitas coisas. Isso aí. Perfeito. Essa é a nossa presidente da CBFA, a Cris. Mais uma salva de palmas para ela. Obrigado pela conversa. Obrigada, gente. Esse é o NF Loucos e tamo junto.